Sejam bem-vindos ao canal de virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. Ainda tá na grande área, rabiscou o pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! E hoje temos um convidado genial, Fabiano Bandeira, um dos jornalistas independentes mais importantes do Botafogo. Seja bem-vindo ao canal, tudo bom? Obrigado, tudo bom, claro, valeu pela recepção. Vamos bater esse papo aí, falar de Botafogo, né, mas é o que tem pra hoje. Vamos falar do Glorioso, é sempre importante, sempre bom, não importa a época. Se essa entrevista tivesse sido 4, 5 meses atrás, seria outra coisa, mas tocou agora, prestes a ter um aniversário. Assim que espero que não amargue essa semana de aniversário. Falando um pouquinho do Botafogo, que os botafoguenses seguem muito aqui no canal e, obviamente, eles são fiéis, assim que vão estar presentes tanto na primeira como, no caso de cair, vão estar na segunda divisão. Mas, como sempre, a primeira parte da entrevista é mais pessoal, por isso eu quero te perguntar como você chega às mídias independentes, como é teu começo nessas mídias independentes falando sobre o Botafogo. Para aqueles que não saibam, o Fabiano Bandeira tem seu próprio canal do YouTube falando sobre o Botafogo, que é Fabiano Bandeira mais Botafogo, né? Fabiano Bandeira, muito Botafogo. Muito mais que mais. Mas aí é só colocar lá, Fabiano Bandeira, que você já acha o canal, tá crescendo, graças a Deus. Eu conto a história toda, do início, da trajetória ou do canal só? Não, eu quero que você conte como você começou, você estudou jornalismo, sim ou não? Depois, se você não fez isso, como você chegou? Tua história, para que as pessoas saibam como você chega. Hoje em dia tem um dos canais de comunicação independente maiores do Botafogo. Então. E chamar todo mundo a se inscrever, que estamos num objetivo gigante, chegar às 20 mil pessoas. Tá faltando muito pouco, menos de 1.000, então bora lá se inscrever. Exatamente, Martim, aí sim, agora já convidou a galera, então já tô tranquilo, agora vamos. Então, comecei, na verdade, eu fiz faculdade de Educação Física e pós-graduação em Administração e Marketing Esportivo, porque, assim, a minha vida sempre foi ligada ao esporte, ao futebol, desde pequeno, daqui a pouco a gente pode falar, torcendo pelo Glorioso por influência do meu pai, e eu acredito que tem que passar de pai para filho mesmo. Aí depois comecei a jogar futebol, rodei pelo Brasil um pouquinho, categoria de base. Teve chances? Tive algumas chances, não as que eu gostaria por conta de alguns problemas de não ter empresário e também alguns problemas meus mesmo, provavelmente dentro de campo. Pode ser que eu não tenha essa qualidade toda que eu achava que tinha, embora eu saiba jogar. Pessoal, eu sei jogar bola, hein? Me respeitem. Mas aí eu joguei também na terceira divisão aqui no Rio de Janeiro. E quando eu parei, na verdade na terceira eu até joguei já como profissional depois de ter feito faculdade. Mas antes, quando eu parei no Sub-20, depois de ter voltado do interior de Goiás, eu queria fazer mais alguma coisa relacionada ao esporte, sempre. E fiz faculdade de Educação Física, me formei, depois fiz a pós em Administração e Marketing Esportivo e comecei a trabalhar nessas áreas. Só que eu sempre fui muito ligado ao jornalismo esportivo também, Martim, para você entender e para a galera aí também entender. Na antiga oitava série, eu fiz um teste vocacional e as profissões que deram para mim: a primeira, jogador de futebol; a segunda, professor de educação física; a terceira, jornalista esportivo. Tudo que você fez na vida, você já tem o checklist já pronto, já pode escrever um livro e ir embora. Exatamente, bateu certinho. Eu tinha 14 anos quando eu fiz esse teste. Aí depois, então, começou a aparecer oportunidade para eu entrar no ramo do jornalismo esportivo. Em 2015, em 4 de janeiro de 2015, eu fui convidado para participar de um programa na Rádio Manchete, aqui no Rio, que era Arquibancada Manchete. Então, um torcedor de cada time falando a respeito do futebol carioca, né? Um torcedor de cada grande do Rio. E os 3 rivais faltaram. Então, fizemos um programa de 2 horas. Eu, o âncora e o produtor. Às vezes isso para algumas pessoas que de repente são um pouco tímidas pode ser um problema, mas para você foi um momento para você se esplajar, para você falar. E como foi essa sensação? Ao começo te deu um pouco de medo, de nervos? Ou foi, que legal, é minha oportunidade, eu vou chutar esse pênalti, minuto 90, Botafogo campeão? Baita oportunidade, último minuto, pênalti, Botafogo campeão lá no ângulo, bem feito. Fiquei ali por 2 horas, até a Danusa, que hoje é minha esposa, estava lá, falou: Fabiano, esse é o seu caminho. Aí eu comecei a fazer curso. Aí eu sou formado então em Educação Física e tenho após em Administração e Marketing Esportivo, mas também tenho os cursos de jornalismo para entender onde eu estou me enfiando. E tudo aquilo que a gente também aprende no dia a dia, observando, lendo.
e comecei a, então, me preparar para essa área. E comecei a escrever num site Fala Glorioso, que é muito conhecido da torcida botafoguense. Na época, o Facebook do Fala Glorioso tinha mais de 150 mil pessoas. 150 mil pessoas é muitíssimo. Imagina naquele tempo. Hoje em dia é muitíssimo, imagina naquele tempo. Exatamente, 2015, muita gente. Aí comecei a escrever no Gol Marketing Esportivo também, que era um site de marketing esportivo, se tornou até uma empresa agora, lida com jogadores de futebol nessa prática do marketing pessoal. E aí fui seguindo. Aí conheci o Lopes Maravilha. Aliás, eu já conheci o Lopes Maravilha do Pop Bola havia algum tempo. E quando ele viu a minha desenvoltura, ele me chamou para substituí-lo uma vez. O Pop Bola era na Rádio Bradesco ainda. Nossa, imagina na cabeça do menino, né? Todas as coisas que estavam acontecendo, que te chamam a um dos programas de rádio mais importantes da radiofonia da história da rádio brasileira. E sendo que você tinha começado suas ferramentas há pouco tempo. Isso que demonstra que muitas vezes a parte de comunicação é nata. Você nasce assim. Não adianta, você vai aprender, vai ir para a faculdade, vai estudar, mas se você não tiver aquele tipo de desenvoltura, não vai adiantar. Então isso é muito legal, que já estavam vendo as características que você poderia estar cobrindo sem problema, sem ter os laureis que outras pessoas têm, já entrando direto num programa que obviamente todo mundo conhece, se não conhece vai conhecer lá. Exatamente, Pop Bola agora tá no YouTube aí, segunda a sexta, meio-dia, arrebentando. Então, na época, o Pop Bola tava na Rádio Bradesco, em 2015. E eu fazia parte de um grupo que já tinham me incluído, de alguns jornalistas botafoguenses, mais algumas outras pessoas que torcem pro Botafogo também, com a mesma paixão. E o Lopes estava nesse grupo. Então, quando ele começou a observar o que eu estava fazendo, ele começou a gostar. E uma vez, um amigo meu ouvindo o programa, eu não estava podendo ouvir na hora, falou: o Lopes falou que vai te chamar uma vez, aqui para substituí-lo uma vez. Aí eu falei: brincadeira, até que veio o convite. Quando veio o convite, eu fui lá, e na verdade nesse dia o Lopes, que faz o Botafogo lá no programa, ele substituiu o Araújo como âncora e eu fiz o Botafogo. E desde então, continuei, até hoje eu participo. Depois fomos para a Rádio Globo, ficamos um bom tempo lá, o Pop Bola ficou na Rádio Globo entre 2016 e 2019. Nossa, então eu ia muito, um bom tempo assim. Conheci muita gente da Rádio Globo, como por exemplo, tive o prazer de fazer uma amizade grande com o mestre Heraldo Leite, né, que é sensacional, histórico comentarista do futebol brasileiro. E continuei. Desculpa, mas em todo esse caminho eu me imagino recebendo elogios que eram naturais, que isso é legal, porque não é, vou trocar a minha carreira, você obviamente estudou outra coisa para terminar em outro destino, mas obviamente todos os elogios que você foi recebendo te levaram com muito mais força a saber que isso era teu caminho, que não tinha outra chance. Algum momento você chegou a ser como educador físico? Sim, até hoje. Eu ainda sou professor do Estado no Rio de Janeiro, concursado. E sobre algum momento do dia, porque você faz vídeo todo dia, você sai na Rocambola, sobre algum momento? O Estado são poucos dias na semana, porque é uma carga horária bem menor. Então sobra algum tempo, mas trabalhei muito. Eu trabalhei daqui a pouco a gente volta então para o jornalismo esportivo. Já trabalhei no Instituto Bola Pra Frente, que é um projeto social do Jorginho, treinador hoje, lateral direito campeão do mundo em 94. Trabalhei em escolinhas de futebol, trabalhei em projeto Segundo Tempo, que é um projeto do governo, dou aula no estado. Já trabalhei na colônia de férias do Milan, lá em Angra dos Reis, no Milan Junior Camp. Trabalhei com muitas outras coisas que eu já esqueci. Não, você não para nunca, então. Não para nunca. Ou seja, você aceitou, comprou, foi com as duas mãos para abraçar esse novo desafio do jornalismo esportivo, sem deixar tudo que você já tinha feito. Ou seja, não foi sabe que muitas pessoas chegam no momento e falam: não aguento mais, vou por outro caminho. Não, você continuou com tudo. E deu continuidade. São complementares, ao meu ver, né? Lida com esporte. Eu falo muito de esporte. Eu gosto muito de estudar a parte tática do jogo. Então, já trabalhei com futebol também e trago a prática para os meus comentários, no caso. Por isso que você sempre faz uma análise estática, 4-5-2-1, sobe pela ponta, tira. Bem detalhado, assim que se você votar foguense, você não pode perder, porque ele vai te explicar absolutamente tudo. Então, depois de 3 anos lá na Globo, como você continua se desenvolvendo? Ficou 3 anos lá na Globo, na Rocambola? Isso, 3 anos lá no Rock Bola, Pop Bola. Pode falar qualquer nome, que os dois são do grupo. Eu sou velho, sou mais antigo. É isso. Quando era Rock Bola, então, na Rádio Cidade, era
arrebentava. Eu era fã na época, eu nem imaginava que eu fosse chegar ao programa. E aí, em 2017, eu recebi um convite para participar de uma web rádio, que foi a Rádio Opinião, né? Que o web rádio está crescendo muito agora, o pessoal ouve o seu rádio ali pela web e pela Rádio Opinião. Ali a experiência se tornou, assim, uma prática impressionante. Foi quando eu comecei a cobrir diretamente os 4 clubes grandes do Rio e outros que vinham de fora, porque nos jogos do Campeonato Brasileiro eu sempre gostei dessa parte tática, adorava ir para as coletivas, perguntar para os treinadores, para extrair do treinador se ele sabia o que ele estava fazendo para lidar com o torcedor do time dele. Você já se meteu em várias polêmicas lá nas conferências de imprensa que eu sei, tive várias perguntas polêmicas, parece que você tá escondidinho, de repente você levanta a mão do Fabiano e bomba! Você já teve alguma polemiquinha aqui outra? Já. Tem treinador que não gosta de ser confrontado respeitosamente. Às vezes o treinador não sabe muito o que ele tá fazendo e não consegue, e ele tá falando com a torcida dele. Então você faz uma pergunta assim mais incisiva em cima da parte tática do jogo. Por que você colocou tal jogador se você tinha tal outro jogador? E outro também, você falou que ia jogar no estilo de 4-2-3-1 e dentro do campo nós vimos uma outra forma. Você disse que ia jogar de forma mais propositiva, com a bola no pé, e seu time foi completamente reativo. E aí às vezes o treinador não gosta, mas é o nosso papel perguntar. E eu gostava muito disso, a maioria respeita, assim, e é bem legal. Então eu aprendi muito nessa prática também com a Rádio Opinião. Fui cobrir a seleção na Granja Comari antes da Copa do Mundo de 2018. Foi uma experiência muito bacana também. E aí depois disso, com essa experiência e com tudo, quando eu saí, eu, meu amigo William Godoy e o Felipe Massoni, que é um botafoguense também, jornalista, o William Godoy, um abraço pro William, que faz um trabalho fantástico falando de tática com relação ao Flamengo no YouTube. Tem um canal lá, o William Godoy. E nós 3 montamos o grupo Mídia Esportes, 2019. Fizemos um trabalho para Instagram, redes sociais, também cobrindo os clubes, com textos, com análises táticas, com vídeos de análises pós-jogos direto. Vem multimídia. Isso. E multimídia, e assim, por exemplo, acabava o jogo, a gente fazia uma síntese do que foi a partida logo ali no estádio e postava para a galera entender o que havia acontecido. E também íamos para as coletivas. Aí depois, por um motivo ou outro, nós findamos e foi cada um para um lado, e aí eu montei o meu canal. É um canal Fabiano Bandeira em setembro de 2019. Comecei falando a respeito dos 12 grandes do futebol brasileiro, Martim, porque eu adoro o Botafogo, sou fanático, mas eu gosto que respeitem as instituições e principalmente os clubes grandes do futebol brasileiro. E eu tenho rivalidade forte com Fluminense, Vasco e Flamengo. Né? Eu não perco discussão, mas... Eu nem vou entrar hoje, eu vou ficar quieto. Apesar do momento crítico do Botafogo, eu chamo para o debate, ou se me chamarem eu não fujo, mas eu respeito muito, e é por isso que eu não fujo do debate. Porque o Fluminense grande, ele faz o Botafogo grande também, o Flamengo, o Vasco, Eu penso no mesmo, desculpa te interromper, porque assim, eu adoro o futebol brasileiro, do momento que cheguei aqui, eu me apaixonei pelo futebol brasileiro, e uma das coisas que eu mais gosto é o respeito que tem. Claro que tem alguns caras e algumas mulheres que de repente não conseguem raciocinar bem e pode chegar à violência, mas vocês têm um amigo do Vasco com um amigo do Flamengo, com um amigo e não tem problema. Já no Uruguai não é tão assim, já no Uruguai a violência prima demais e você não consegue trocar. Mas o que eu se vejo aqui é o pessoal torcendo para outro time grande cair para a segunda divisão e não entende as consequências. Por exemplo, eu como torcedor de Peñarol nunca vou querer que o Nacional caia para a segunda divisão. Eu como torcedor fluminense eu nunca vou querer que Flamengo, que o Vasco, o Botafogo caia, porque é uma coisa fundamental. Eu perco um clássico de local, só é 1 milhão, 2 milhões de reais que eu vou perder. Segundo, me desprestigia. Se eu vou jogar contra um campeão do mundo e eu ganhar de ser campeão do mundo, eu vou ser melhor. Agora, se eu vou jogar contra um time da segunda, da terceira divisão, não vai. Então essa comemoração, o que está fazendo é prejudicar teu time. É uma coisa que acontece muito aqui. Você é da segunda, você é da terceira. Isso prejudica você próprio. Sim, eu entendo o teu ponto, mas aqui no caso, como os clubes são muito grandes também, aliás, Peñarol e Nacional também são gigantes, mas aqui como tem muito clube grande, eu entendo que o torcedor pensa, vou tirar uma zoeira aqui 1 ano com esse time, daqui a pouco o time volta e tá todo mundo jogando clássico de novo. Eu entendo assim, ainda mais no Rio que tem 4 times grandes. Sim, mas ultimamente entre Vasco e Botafogo, volta e sai. O problema é esse, por exemplo,
Lá em Minas, o torcedor do Galo, eu não sei, Martim, o torcedor do Galo deve estar muito feliz com o Cruzeiro. Tirando foguetes, o quê? Tem aquele meme, o cara tá muito triste. Eu tô triste com a situação dessa. É triste saber que, por mérito próprio, o Cruzeiro ainda tem chances de ir para a terceira divisão. Porque não é só a data, a informação última é que não vai ter os pontos suficientes, nem ganhando tudo para poder subir de divisão. Mas ninguém está falando que ainda tem chance de ir para a terceira divisão. Não, agora falta uma rodada só, acabou. Ah, tá, porque ganhou a última partida. Ganhou a penúltima, acho que empatou a última com o Náutico, então tá safo. Mas fez uma temporada mais ruim, exatamente. Mas assim, eu respeito muito os grandes clubes e fiz um canal para falar dos grandes clubes. E eu adorava os vídeos que eu fazia, assim, com todos os clubes. Só que chegou um momento que foram duas situações claras. Eu já tenho uma ligação muito grande com o Botafogo, né? Eu sempre tive. E as pessoas me conheciam. Eu te falei aqui que eu escrevi no Fala Glorioso, que eu participo do Pop Bola falando do Botafogo. Então, eu não tenho que esconder que eu sou botafoguense, embora eu respeitasse todos os clubes, todos os outros clubes, E aí teve um momento que eu comecei a pesar isso, pensei, o Botafogo vai me dar mais audiência. Talvez falando de todos os clubes, a audiência seja maior no longo prazo, mas que audiência tão grande assim que eu preciso ou quero que me faça ficar trabalhando com todos os clubes? Eu posso ter uma audiência boa com a torcida do Botafogo, que ao contrário do que dizem é muito grande, são 5 milhões no mínimo espalhados pelo mundo, então senhores respeitem o Botafogo também e dá para ter uma boa audiência com o Botafogo, com a torcida do Botafogo e falando de uma das maiores paixões da minha vida e de algo que eu estudo para entender bastante. Tem propriedade, você vai falar, dar um comentário, dar uma opinião e vai ser mais vai ter mais credibilidade que se você estiver falando de outro time, principalmente porque você também tem um trabalho muito de nicho, tem muitos contatos e você consegue ter informações da cozinha do Botafogo. E acho que isso é fundamental para saber o que você está falando, principalmente quando hoje em dia o Botafogo tem muitos problemas na parte institucional e não é só opinar de longe, tem que saber o que está acontecendo dentro para poder opinar, porque todas as áreas estão sendo atingidas, obviamente, principalmente dentro da área política, que é um dos problemas que o Botafogo tem há mais anos, quase 20 anos, dando volta do ano 95, dando voltas com as mesmas caras, com os mesmos problemas e ainda não se renova. Passa ano tras ano as novas eleições do Botafogo, como você fez uma cobertura maravilhosa, 15 horas lá na Severino fazendo cobertura. Então, o que você acha sobre o problema principal do Botafogo? É o político? É dos jogadores? É um mix? É um mix, com o maior problema sendo o político, sim. Por exemplo, antes a gente estava aqui conversando, trocando ideia, eu estava me antenando do que estava acontecendo agora de manhã. Já saiu uma entrevista do Carlos Augusto Montenegro, que foi o presidente campeão em 95, hoje, falando que pode piorar a situação, que não vai ter dinheiro. Ou seja, ele é um dirigente que esteve há pouco nessa gestão do comitê de futebol, que está rebaixando o Botafogo, e em determinado momento falou que não falaria mais, que sairia, que agora o Botafogo tem um novo presidente, o Durcésio Melo. Montenegro falou que não falaria mais. E hoje, um pouquinho antes da gente entrar aqui na gravação, ele já estava dando entrevista de novo. Então, são as mesmas pessoas falando e fazendo o Botafogo, ou não fazendo o Botafogo, desde muito tempo. Na década de 90, o Botafogo ganhou títulos importantíssimos, e graças a Deus eu vi, porque é muito grande, porque as práticas eram as mesmas. Só que, na década de 90, o futebol todo era amador. E o Botafogo continuou amador e os outros clubes foram se profissionalizando. Chegou um momento que a corda ia ruir e o Botafogo teria problemas seríssimos. E isso é até uma situação, já dentro do canal, que às vezes um torcedor ou outro não entende. Porque quando o time estava sendo montado, você começou o programa falando, se fosse há 4, 5 meses, você estaria melhor. Quando o time estava sendo montado, havia um otimismo natural, porque jogadores estavam sendo contratados e eram jogadores razoavelmente bons. Quem esperava que o Honda fosse não ser protagonista? Ou que o Calu fosse jogar o que está jogando, que é nada? O Marcelo, que é um zagueiro que alguns não gostavam, mas muita gente gostava, eu incluso. Só que mesmo os que não gostavam, não imaginavam que o Marcelo fosse entregar 20 gols na temporada. O Vitor Luiz, quando veio do Palmeiras, pela passagem recente dele aqui em 2016 e 2017 na Libertadores,
pegou a torcida, assim, numa felicidade enorme, porque desde que ele saiu não teve lateral esquerdo. Ninguém esperava que o Vitor Luiz não fosse jogar nada, entregar tantos gols. Então... desculpa me te cortar, também na esperança de umas categorias de base que estavam começando a dar rédito, que todo mundo estava esperando que o Botafogo pudesse utilizar essa categoria de base para começar a dar futebol e depois criar um time forte até para venda, porque o Botafogo tem perdido, depois a gente vai falar sobre isso, perdeu muito jogador bacana, com experiência, com classe, queria ser gigante, nem passa pelo Botafogo, vendido a um mau preço, só se enriquecem os contratistas, os caras que têm os direitos do jogador, e o Botafogo fica por essas. E também a esperança que tinha no começo do ano de que o SA saísse do papel. Então era todo um combo, era um bom time, com esperança, com salário pago. Gente, o Botafogo não tem salário pago por muitos meses, há quanto tempo? Tinha a promessa de um time que pelo menos ia lutar uma Sul-Americana e acaba nesses problemas de hoje. Exatamente isso, você tocou no ponto crucial, a SA. E também é interessante, porque ano passado eu comecei no final de 2019, ano passado não, estamos em 2021, às vezes a gente esquece. No final de 2019, o ponto que também mexeu com a minha cabeça para começar a falar só de Botafogo foi que eu fiz um vídeo do Botafogo e botei lá, urgente Botafogo SA, que eu tinha uma informação e dei no vídeo a informação. Aliás, é um dos mais vistos do teu canal. Exatamente, o primeiro vídeo que chegou a quase 20 mil visualizações da época, e eu tinha 700 inscritos no canal. Imagina, tipo, era o caminho. Era o caminho, dobrou para 1.400, ali eu vi que era o caminho mesmo. E aí quando eu fiquei mais um pouco ainda falando dos outros clubes também, quando eu comecei a falar só a respeito do Botafogo mesmo, eu devia ter ali uns 2.000 inscritos. Então já são 10 vezes mais, né? Vamos chegar aos 20 mil. E foi um vídeo da SA que mexeu com isso. E a SA, aí é que tá o ponto. Muito torcedor fala que não acredita, que nunca aconteceu, porque grande parte da torcida se baseia no que falavam Carlos Augusto Montenegro, Ricardo Rotenberg, que é um dirigente também que fez muito mal ao clube, mas não era... Estão aí há 20 anos. Passam nomes que são figurinhas, mas eles continuam mexendo na cozinha do Botafogo. Com todo respeito, mas um time não pode ser saudável se existe uma ditadura de opiniões e posições e dinheiro, principalmente. Porque o Montenegro é um cara que aqui vou queimar minha boca, pelo amor de Deus. Eu vou esperar que não ofender a ninguém. Mas é um cara que provocou determinadas situações, direta ou indiretamente, para deixar o Botafogo sem dinheiro. Mas agora ele está emprestando dinheiro. Então, ele tá, e depois tira nome. Eu estou emprestando, eu estou ajudando. Mas se o Botafogo tivesse sido bem administrado, o Botafogo não precisaria de dinheiro dele. Então, não é uma coisa boa, eu estou emprestando. O Botafogo saudável não precisaria de dinheiro de ninguém. Perfeito. Por exemplo, ele falou que comprou aí 18 bolas pro Botafogo. E o Ricardo Rotenberg, o outro dirigente, falou que o Barrandegui não, falou que o Kelvin é um jogador que a torcida não queria. Barrandegui é uruguaio, calma aí, eu te mando um abraço, pô. O Barrandegui, pro Martim Barrandegui é craque. Não se ilusionou no Botafogo, mas ele jogou pra caramba lá no Uruguai no defensor. O Montenegro falou que comprou 18 bolas. E aí, vamos lá, o Kelvin é um jogador que não joga nada, tá jogando no Botafogo e quando ele veio a torcida não queria de jeito nenhum. Rotenberg falou assim pro Rafael do canal Bastidores da Arquibancada: olha, o Kelvin é uma boa aposta e se der errado não tem problema, porque ele ganha metade do salário do lateral Fernando. Aí descobriram que não era a metade do salário, mas também não se faz uma contratação assim. Então ele ganha alguns milhares de reais. Vamos supor que o Kelvin ganhe 20 mil reais. Quantas bolas você compra? Ao invés de falar que não tem dinheiro. E agora o Montenegro falar que não tem dinheiro. Não tem dinheiro e o Botafogo tem 4 laterais e nenhum serve. Isso é inacreditável. Quantos laterais esquerdos tem? Pois é, lateral esquerdo tem o Vitor Luiz e o resto... Machucou e o Guilherme Santos está machucado e ia ser mandado embora do clube, mas só permaneceu porque acharam uma posição para ele na ponta e ele começou a jogar bem e aí permaneceu. Então, a má gestão, Martim, é o principal problema do Botafogo. E muita gente fala, a torcida demorou a reagir, a torcida demorou a entender. E eu tenho muita paciência com isso, porque, primeiro, o clube é uma caixa preta. E antes não tínhamos nem as redes sociais, que é a força de qualquer torcedor hoje, tampouco as mídias independentes que cobrem os clubes, que trazem, né, a notícia, a informação. Hoje nós temos como verificar e fazer uma leitura diária e horária do que acontece dentro do clube.
Então qualquer passo mal dado vai ser visto, porque não vai ter como deixar de fiscalizar. Agora o torcedor está mais ligado. Antes não tínhamos as ferramentas. Então por isso fizeram o que fizeram. Não é culpa da torcida. Às vezes falam, a torcida é omissa. Não, a torcida do Botafogo é soberana. Sofre muito por conta desses descasos e mesmo assim é apaixonada. E quando o clube precisa, quando o time precisa, ela tá lá e chega junto. Então a culpa é da administração. Agora, nesta temporada 2020/2021, o time é muito frouxo. Não dá para tirar a responsabilidade dos jogadores também. É um time muito frouxo, o mais frouxo da história, não só do Botafogo, mas para mim, botafoguense, botando um pouquinho de clubismo, do futebol. É o time mais frouxo da história do futebol. Olha só, como sempre, na metade fazemos o nosso jabacinho. Agradecer a todo o pessoal de Ravache, que sempre nos convida aqui. Vem aqui no Barra Shopping. Tem um monte de cerveja artesanal e guaraná maravilhosa. Se vocês não bebem álcool, também tem como beber um guaranazinho. Assim que vamos prestigiar. Olha só a vista que a gente tem aqui. Pode vir aqui, estão sempre convidados. Já que estamos falando sobre o Botafogo, como Fabiano Bandeira se converteu ao Botafogo para sofrer e curtir também. Porque o torcedor do Botafogo é sofredor também. É torcedor e sofredor. Quem te fez, como você foi de criança com respeito ao Botafogo bora que tarde, vamos contar essa história de felicidade e de tristezas. Mas é uma história boa, eu curti muito, como você disse, principalmente na infância e adolescência. Eu fiz agora 37 anos. E a influência total do meu pai um botafoguense que pegou ali o final da década de 60, que maravilha. Ai, te contou tudo, você te deixou doce. Pais alvinegros, mães alvinegras, saibam uma situação. Não tem essa de não fazer o filho ser botafoguense. Sabe porque o rival tá com um artilheiro, porque o rival ganhou? Para o seu filho diariamente, tira um tempo, ensina para ele as matérias, estuda as matérias da escola junto e nas matérias você inclui o Botafogo, tá? E você vai falando ali, meu pai passava horas, Martim, me contando as histórias do Botafogo. Acho que ele viu e acho que ele não viu. Antes dele nascer, o Botafogo já tinha muita história. E ele me contava, assim, de uma forma que me deixava encantado. E, ao mesmo tempo, eu já estava acompanhando o futebol. O Botafogo tinha vencido o Flamengo em 89, né? Eu tinha 5 anos de idade e não lembrava de ter visto o de 89 e 90 foi bicampeão em cima do Vasco, quando o campeonato estadual ainda valia. Embora em 90 tenha tido problemas ali já jurídicos e tudo mais, o Botafogo foi campeão carioca, bi. Eu comecei aí a estágio em 91. Meus pais, para quem não é do Rio, eu vou dizer que Botafogo e Flamengo é um clássico, bastante rivalidade e uma violência acima da média, que não deveria ter, né? Quem acha que é só hoje é porque as mídias estão mostrando mais, mas sempre teve. Desde que eu acompanho, tem violência. E meus pais me levaram nesse batizado. Botafogo e Flamengo, 1991, Maracanã com 110 mil pessoas. Em 1991, o Flamengo que voltava a ser grande e depois passou uma seca importante. Isso. 90, 91. Foi um jogo de carioca, 110 mil pessoas, campeonato carioca, imagina, dividido. Com geral, aquele Maracanã lindo, aquele Maracanã de verdade, que hoje em dia, aquelas pessoas que não conseguiram ir no Maracanã de verdade vão sofrer, porque era um caldeirão. Imagina, geral, você, se não media 2,5 metros como você não via nada, eu não ia ver nada, ia ter Fabiano Bandeira na minha frente, eu tentando pular para cima dele, então aquilo foi uma loucura. Pô, uma loucura, assim, uma experiência fantástica, foi um jogo de carioca no segundo semestre, foi em dezembro de 91, e tava 2-0 Flamengo, o Botafogo fez um gol, a gente saiu um pouco antes, que meus pais estavam comigo, muito novo. E eu lembro, a minha lembrança é no carro, o meu pai subindo um viaduto, o José Carlos Araújo narrando o gol do Carlos Alberto Dias, gol do empate. Meu pai comemorando pra caramba, gritando, minha mãe olhando pra ele, e aí eu comecei a entender que loucura era aquela. E depois, no ano de 92, o Brasileiro foi no primeiro semestre. Eu não quero falar do final do Brasileiro, eu quero falar só da campanha, porque foi a campanha que, com 8 anos de idade, me fez ser fanático. Não precisa falar do final. Martim, tu tem um campeonato inteiro, pra que falar de 2 jogos, né? Fala da campanha. Você já começou a entender o que era Botafogo de criança. É verdade, é verdade. Um timaço que o Botafogo tinha e uma campanha lindíssima. Então foi no ano que eu me tornei fanático, comecei a entender. Com 8 anos de idade, em 92, eu me tornei fanático. Ouvindo as histórias do meu pai,
tendo ido a um jogo em dezembro de 91 e vendo aquele time de 92 jogar ali, eu me tornei fanático. Aí no ano seguinte, Botafogo, e agora eu quero entrar na grandeza do clube também da década de 90. Botafogo foi campeão, com todo respeito, foi campeão da Conmebol Sul-Americana em cima do Peñarol. Mas calma, o Peñarol, que é um dos maiores clubes do mundo. Pode falar, toma o microfone. Pode falar. Peñarol, que é pentacampeão da Libertadores, tem 3 mundiais, então é um gigante. Já pode falar tudo que você Posso quiser falar? agora. Tá. Até porque eu Essa tenho... série de pênaltis malditos. Eu tenho que falar mesmo, porque... Foi muito importante para... Os anos 90 foram incríveis para o Botafogo, porque voltava a ser aquilo que você escutou nos anos 60, daquelas seleções campeãs do mundo, do Brasil, regiadas de jogadores do Botafogo, daquele Botafogo que já vamos a falar, tricampeão mundial lá no Mundial de Caracas, daquele Botafogo que arrasava, que tinha uma estirpe de jogador diferente, não como os jogadores de hoje. Antigamente, o jogador do Botafogo é o time que mais jogador deu para a seleção na história. Então não é pouca coisa. E chegou aos anos 90, depois de 21 anos de não ganhar nada, ganhando tudo. A Teresa Herrera, ganhando o Campeonato Brasileiro, ganhando o Conmebol, Campeonato Internacional, gente. O Manny Campiza, o menino da Severino, pode estar sendo todo dia. Manequinho, mijão, manequinho. Pois... Chegou 93 e você viu o Botafogo ganhar um torneio internacional que ninguém esperava, fazer um gol no último... Sensacional. Como você viveu isso? Então, 9 anos de idade, uma criança fanática pelo Botafogo, a diretoria, mais uma vez, não acreditando na torcida, puseram apenas 30 mil ingressos, 26 mil ingressos à venda para uma final. Um jogo quinta-feira à noite, passando ao vivo na Bandeirante, a torcida invadiu o estádio, tiveram que abrir os portões. Tivemos mais de 70 mil torcedores no Maracanã. Aí o Peñarol faz 1-0, o Botafogo vira com gol do Eliel empatando e do Simval de falta. E o Peñarol empata no último minuto, quando a torcida já acreditava, e fomos para os pênaltis. E nos pênaltis, o Botafogo ganha, e o Botafogo tem um goleiro que já tinha sido campeão, estava no grupo de 89. Quantas pegou? 3? Estava no grupo de 90. Não, o William Bacana pegou um pênalti, encostou na mão do outro, e foram 2 que bateu na trave, né? Então são 2. E aí ele se torna muito importante na história do clube. E eu estava bem atrás do gol do William Bacana ali. E o Botafogo é campeão. E hoje o William Bacana, o goleiro daquele título, acompanha o meu canal, comenta na... Que loucura! Fala pessoalmente para ele que eu muito obrigado por ter estragado minha infância. E o pior de tudo que no ano seguinte, Peñarol chega na final da Conmebol e pede 6-1 para São Paulo. O melhor São Paulo da história. Valeu, Brasil, te amo. Ainda bem que já havia vencido vários títulos da Libertadores. Que eu não vi. O Martim não viu. Mas é isso aí. O William, rapaz, hoje acompanha meu trabalho, tem meu WhatsApp, virou um amigo. Eu fico assim, às vezes, atônito, eu não entendo. Eu falo pra ele, William, isso aqui eu não consigo compreender. Você não sabe o que você fez pra uma criança de 9 anos de idade. Foi legal que eu tava de castigo, era meio bagunceiro. E no dia seguinte eu fui pra escola, e quando eu voltei, né, era uma sexta-feira à tarde, o jogo foi na quinta, eu só ia pra rua final de semana. No dia de semana eu ficava estudando. E aí eu fui pra escola, quando eu voltei, meu pai, antes de sair pro trabalho, tinha deixado uma carta aí, falando que tava me liberando do castigo porque o Botafogo tinha sido campeão, não sei o que. Aí eu comemorei mais ainda. Fui pra rua sem ter ninguém na rua, só pra sentir o ar de liberdade e agradecendo. E uma coisa que você vai lembrar, porque você tinha 9, 10 anos naquela época, e a época onde você, criança, gosta de futebol, mas não sabe muito, mas gosta de sacanhar o amiguinho. E hoje em dia, todos aqueles flamenguistas que hoje estão de peito inflado, inchado, a 94, 95, 97, 98, até quase 99, cara, o menino adolescente que passou sendo flamenguista, pô, era suado pelo Botafoguense, era suado pelo Vascaíno, não vou falar do Fluminense não. Não vou falar do Fluminense não, mas é que nessa época eu não vou falar. Essa época não existiu. Tá, apaguem aí os tricolores dos anos 90, mas realmente você deve ter enchido o peito e sacaneado muito os teus amigos na escola. Eu sou Botafogo, eu sou Túlio, eu sou Donizete, eu sou tudo.
Eu tenho amigo até hoje que a gente lembra disso. A gente com 11, 12 anos, a gente zoava muito na escola, mas muito, a gente tirava onda, a gente era chato. E é assim, o Fluminense entre a semifinal do Brasileiro de 95 e o 2000 não existiu, não teve futebol. Eu não vou falar, não lembro. Tá certo. Então, mas eu zoava muito. Aí nós ganhamos do Peñarol em 94. O Botafogo foi quinto já no Brasileiro. Em 95, o Botafogo foi campeão brasileiro em cima do Santos, que foi maravilhoso. Daqui a pouco a gente fala do Túlio, que é um ídolo, é o maior ídolo que eu tenho no futebol. Comendo grama, 1 milhão. Cara, o melhor ano da história pra vocês, millennials, que nasceram muito tarde, ano 95, tinha o rei do Rio de Janeiro, com o Renato Gaúcho, com o Romário, com o Túlio, cara, foi um ano mais... Vocês ganharam no ano mais o último ano divertido do futebol. O último ano que você podia fazer qualquer coisa, que o jogador mesmo ia e falava, você vai fazer 3 gols, você vai ver. O outro, você não vai fazer nada. Pois é, o Túlio era isso, era um super-herói. Pô, o Renato jogava muito, o Romário dispensa comentários, um dos melhores jogadores que eu vi na vida. E o Túlio chegava com o Romário, gente, acabou de chegar do Barcelona, melhor jogador do mundo, campeão, quase carregando o Brasil nas costas. E aí o Túlio chega, ele vai fazer tantos gols, eu vou fazer mais. E fazia. Isso na TV, gente, na TV. Assim, pra você, Romário, eu vou te destruir. Clássico, eu vou fazer 3. E ele fazia 3, gente. Fazia os gols, falava. Você saía de casa ouvindo a Rádio Globo, que na época você podia, ou a Rádio Tupi, ou a Nacional, ou a Tamoio, você podia ouvir o jogador sendo entrevistado no hotel. Uma vez um Botafogo e Flamengo, eu nunca esqueço, foi em 94, 1-1. Antes de sair de casa, eu ouvi o Túlio sendo entrevistado, ele falando, hoje eu vou fazer o gol Timbalada, que era o requebra, assim, que era uma música que fazia muito sucesso aqui no Brasil. Aí o Túlio foi, tava dentro da área, 0-0 o jogo, um cara chutou pra lá, pra cá, não sei o que, a bola bateu, daqui a pouco sobrou no pé dele. Só chutou e já foi pra bandeirinha de córner dançar, como ele fazia. E aí depois o jogo foi 1-1, mas isso era maravilhoso. Então, eu tenho saudade. Aí em 96, Tereza Herrera, aí tem gente que comparar... Não. E olha só, que não vinham falar que a Tereza Herrera não tem importância e que não vinham falar que a Juventus foi contra a Juventus, não foi? Foi. A Juventus jogou com força máxima. Juventus campeã no ano 96 do mundo, tá? Da Champions no mundo. Tinha gente histórica, tinha o Del Piero, estava número 10 da Juventus e da seleção da Itália. A Itália era monstros. E, sin embargo, foi uma das partidas mais emocionantes. Se vocês ainda não viram, vejam. 4-4 terminou e depois por pênaltis. Mas um 4-4 que era gol da Juventus e acabou. Nada. O Botafogo querendo fazer gol e levando para todo mundo. Assim que, se você botafoguense ainda não viu isso, vê. E se você critica o Botafogo, vai ver a ver se teu time fez uma partida e ganhou um torneio assim, da forma que ganhou o Botafogo. Inacreditável. Pois é, rapaz, muita gente compara com Florida Cup. Olha só, vamos situar o pessoal no tempo aí, vamos estudar o futebol. Era um orgulho ganhar a Teresa Herrera, você era convidado porque você era dos melhores. Não é Copa Mickey, com todo o respeito de quem ganha, porque eu queria ganhar também a Copa Mickey. Mas era um time de honra, não era um time de empresa. Não era um time, é um time que te dava a cidade e que tem como 70 anos essa Copa. Ou seja, não é a Copa de há 15 minutos atrás, nem uma marca de amendoim que te paga. Era orgulho pertencer e jogava contra os melhores. Exatamente. Tanto jogava contra os melhores, o Botafogo pegou o La Coruña, o melhor La Coruña da história, na semifinal. O La Coruña tinha sido campeão da Copa do Rei no ano anterior. Naquela época ali também ganhou o Campeonato Espanhol. O Bebeto tinha saído já, mas jogava... Tinha um timaço, o La Coruña, o Botafogo venceu por 2-1 de virada, com o gol de Bentinho e o gol do Túlio. E a outra chave, a outra semifinal, Ajax contra a Juventus. O Ajax tinha sido campeão da Champions em 95 e campeão do mundo em cima do Grêmio nos pênaltis. E a Juventus tinha vencido o Ajax, mesmo na final também da Champions de 96, e viria a ser campeão do mundo vencendo o River Plate na final. Olha o nível. E na partida entre Juventus e Ajax na Teresa Herrera, a Juventus meteu 6-0 no Ajax. Então você pega a Juventus metendo 6 no penúltimo campeão da Champions, porque ele mesmo era o último, para pegar o Botafogo que ganhou de 2-1 do La Coruña, a Juventus vai ser campeão, né? Não contra o Fogão. Túlio Maravilha fez 2, o árbitro deu 3 para ele, porque teve um gol contra lá, acho que foi do Torricelli.
e o Botafogo venceu nos pênaltis 3-0 com muita importância do goleiro Wagner, que também havia sido muito importante no título brasileiro de 95 e foi muito importante no título carioca seguinte em 97 e no do Rio-São Paulo em 98 em cima do São Paulo. Gente, foi uma década maravilhosa. Impossível não torcer pelo Botafogo, de longe. Eu, como no Uruguai, vocês sabem que Uruguai e o Botafogo tem laços de paixão e amor que vem de há muito tempo atrás. Por exemplo, teve um goleiro histórico de Peñarol da seleção uruguaia do futebol, que é o Alves, que também jogou lá. O Manga jogou no Nacional Campeão do Mundo. Tem um relacionamento bom. Nem vou falar dos últimos que passaram 45 milhões de uruguaios. O Logo Abreu, o Lodeiro, milhares. Mas sempre teve um carinho muito grande e sempre se seguiu muito o que acontecia no Rio de Janeiro, principalmente com o Botafogo. Então, os anos 90, para quem tem mais de 30 anos, cara, o Botafogo estava na tapa e na contratapa de todo o jornal. Era uma loucura. Assim que se você torce para o Botafogo, você é moleque e não viveu isso, calma que tudo volta. Tudo volta. Às vezes você está aqui, às vezes você está lá. Infelizmente, tocou viver uma das piores décadas do Botafogo, na história do Botafogo. Botafogo que nos anos 10 arrebentava, que nos anos 20 continuou se mantendo, que nos anos 40 de Heleno tinha um prestígio enorme, ia jogar lá, preferia jogar lá fora, aqui sair campeão de torneios de aqui, que nos anos 60, fez giras pelo planeta inteiro e que dava mais importância a essas partidas que a própria Libertadores. Se eles tivessem querido ganhar, vai saber onde estava hoje. Pois é, nos anos 30, Botafogo tetracampeão carioca, né? Quando o carioca... Com o Fluminense, né? Fluminense, tetra, e vocês tetra também. 6, 7, 8, 9, não é? É que 7 é dividido, né? Não, mas podemos compartilhar? Eu não sou egoísta, não. Podemos compartilhar. Eu vou dividir com o Martim. Com o Tricolor em geral, não vou dividir, não. Eu já fico feliz, então. Com o Martim, eu vou... Ô, Martim, olha só, vamos ficar aqui no Botafogo e Peñarol na amizade? Não, mas aí você toca 93 e aí já me quebra. Não, mas aí eu falei que é um dos maiores clubes. Tá bom, tu tá perdoado. Agora vamos a falar um pouquinho mais sobre a atualidade do Botafogo. Já vamos entrar numa parte séria, porque aqui a gente vai ter que se queimar, a gente vai ter que se molhar. Porque realmente é inacreditável a situação do Botafogo, um time que tinha tudo para safar de uma dívida praticamente que bilionária, tinha tudo para montar um bom time. Quantos jogadores não querem jogar no Botafogo, gente? E é uma história de nunca acabar. Primeira pergunta que eu vou te fazer é: você tinha esperança nas últimas eleições do Botafogo ou sabia que ia ser um pouco mais do mesmo? Não tinha esperança, as pessoas me perguntavam a respeito do possível presidente, que eu achava entre o Valmer, o Durcésio, que é quem ganhou, e o Alessandro Leite, e eu era bem claro lá no canal dizendo o seguinte: nada contra nenhum dos três, muito pelo contrário. Dois não, o Alessandro foi lá ao meu canal, falei uma vez com o Durcésio na minha vida, e todo respeito por quem eu não conheço, que é no caso o Valmer, mas eu não esperava mudança por conta do modelo. O modelo é que tem que mudar, é arcaico, não é a pessoa. E até eu estava falando lá atrás que a questão da SA, que a torcida do Botafogo ela ficou feliz com a questão da SA, e tem gente que fala que não aconteceria, que nunca aconteceu. Aconteceria, e não é porque o Montenegro ou o Rotenberg falavam, é porque pessoas sérias que estavam trabalhando no projeto falavam, pessoas de mercado, pessoas que eu conheci, outras pessoas que lidam com pessoas bilionárias, com gente conhecida aí. O pessoal que viu o projeto ficou encantado. E esse projeto também, de alguma forma, acabou sendo implodido dentro do clube. Não sei por quais interesses, ou se sei, não posso falar que não posso falar coisas que eu não devo, porque eu não posso provar. Então, se não posso provar, é melhor ficar quieto pra gente não ganhar um processo aqui, nem você. Não, pelo amor de Deus. Se forem processar, processem o Martim. O único que é o processo é a carne pra fazer hambúrguer. Então, assim, mas a SA, ela tinha um caminho e agora nós temos que esperar. Ainda não acabou, temos que esperar. Só que a gente vai aprendendo diariamente. E você cobrir um clube em canal de YouTube hoje é um aprendizado diário. E um dos meus aprendizados foi justamente a não passar todo o meu otimismo, aquele meu de jornalista e torcedor, em vídeos e lives, porque o torcedor do outro lado, fanático como eu, fica também ansioso. Então eu tenho que ponderar, mesmo que esteja acontecendo algo muito grande, passar para o pessoal com alguma empolgação,
mas não com aquele otimismo todo, que a pessoa se frustra e culpa você, que tem a informação. Eu não tenho culpa que fizeram besteira com relação a SA, né? Talvez se eu tiver uma culpa, eu nem acho que seja uma culpa, é justamente passar isso com otimismo acima do que deveria, mas a gente vai aprendendo. Um pouco mais um torcedor que estava desejoso, porque a multa é gigante, porque o Botafogo estava precisando e porque eu volto a repetir na entrevista que eu fiz contigo. Jogaram com a ilusão do torcedor e o torcedor teve que se desprender do máximo que ele tinha. Quando você é um clube normal, o dono é o torcedor, o sócio que paga. Quando vira a sociedade anônima, os donos serão outros. Então vocês entregaram o mais preciado que vocês tinham, que era o seu time, em troca de glória. E o que deram foi mais dor de cabeça. Então esse é o problema. O que deram foi mais dor de cabeça. E aí chegou o Durcésio, né? Como você me perguntou se eu acreditava. Eu não acreditava nesse início de trabalho. Ele já teve alguns erros pequenos, ao meu ver, mas eu estou gostando de algumas posturas dele com relação a trazer profissionais gabaritados, como hoje, no dia dessa gravação, o Eduardo Freeland será apresentado, já foi anunciado, como diretor de futebol. Passinho para ser profissionais. Isso, exatamente. Já tem um controller, né, dentro do clube, que é alguém que está trabalhando, investigando contratos, diminuindo custos, né, tentando de alguma forma também observar se tem como crescer as receitas, e daqui a pouco, em breve, teremos um CEO. E até o controller do Botafogo, o Alessandro Langoni, ele estava aí nesse processo e deixou bem claro que o Botafogo está procurando um CEO através de uma empresa profissional chamada Exec, que é uma empresa que a gente fala que é de headhunter, né, uma caçadora de cabeça, caçadora de talento, para trazer o CEO no modo profissional também, para que não haja uma escolha política. E isso é bacana. Então eu estou aguardando e observando diariamente. O torcedor tem que fazer isso, tem que observar diariamente, é o que eu sempre falo. Tem os canais do YouTube, o pessoal pode observar por ali, e tem as redes sociais, que é onde o torcedor pode interagir e cobrar do clube também. Os dirigentes, Martim, não podem mais fazer o que fizeram. Repito, passou muito tempo, mas não é tão tarde, porque o Botafogo tem uma marca muito forte. Vai cair, infelizmente, para a Série B. Eu 100%? Eu praticamente não vejo mais como se salvar. Também fui muito otimista, acreditava que o Botafogo não fosse nem ficar perto. Eu falava isso. Esse time aí foi montado, o Botafogo não vai ficar nem perto da zona, galera. Mas o time é tão apático, é tão sem vergonha, e aqui eu vou tirar um pouco dos dirigentes agora, que os dirigentes têm culpa no contexto geral. Os últimos 30, 40 anos de mais administrações trouxeram o Botafogo ao fundo do poço, a 1 bilhão de dívida. Mas os jogadores não foram obrigados a virem. Os jogadores não foram procurados em casa, né, algemados e trazidos para dentro do clube. Então eles vieram pro Botafogo e não tem a desculpa do salário atrasado. A primeira vez na história, tem grandes Botafogos, grandes times do Botafogo que tinham 3, 5, 10 meses campeão Botafogo no ano 95, 10 meses de atraso, e ia na quadra e iam para ganhar. Eu acho que sim, o jogador tem culpa, porque eu nunca vi, por exemplo, eu acho que o futebol é profissional. Todo mundo tem que concordar com isso. Então, quando eu contrato um profissional, não sei, vamos pensar, um profissional que limpe vidros, eu vou pagar para ele para limpar. Se eu paguei para ele e me deixou tudo sujo, ele não está fazendo bem seu trabalho. Se eu não conheço um cara que eu contratei para cortar a grama e erre na grama e esteja com cortadores de grama no calçadão. Mas o jogador de futebol que treina e tem que chutar uma falta, ele não pode chutar uma falta por fora do gol. Que o goleiro pegue é consequência do jogo. Que bate na trave é consequência do que ele quer fazer. Agora, que ele não tem a tática, que o Botafogo, como na última partida, erre passes na metade da quadra, na metade do campo, que sabe que você, cada bola que vai perdendo no meio campo, vai ser um contra-ataque que você vai tomar. É triste. Então, profissionais, pessoas que vivem disso, não saibam fazer o que, não importa o nome. O jogador tem que joga nas áreas que tem que saber marcar, tem que saber fazer passe, tem que saber chutar. Fazer gol ou defender é consequência do jogo. Mas, tecnicamente, eles ou não estão treinados ou não estão capacitados para jogar em primeira divisão. Então, isso que eu vejo. O Botafogo está sem tática. De 200 passes, que são poucos, 200 a 300 passes por partida, erra 50%. É muito louco. Então, sim, tem que ter culpa nos jogadores, porque em outros momentos, sem salário, o Botafogo jogou melhor. E as últimas 15 partidas foram apáticas. O Botafogo que só ganhando, só empatando, estava livre do rebaixamento.
Que loucura, né? A gente sempre falava assim, ó, só empatando vai cair, hein? Mas não, o Botafogo esse ano só empatando estaria livre do rebaixamento, e é isso que você falou. Apáticos, despreparados, aí você diz que ou não estão preparados para jogar a primeira divisão, ou estão mal treinados. Ou não querem. No caso do Botafogo, não estão preparados, estão destreinados, porque aí voltamos para a culpa da gestão, que é um vai e vem, né? Que contratou aí, o Botafogo teve 5 treinadores na temporada, sem contar os interinos. O Botafogo, por conta de ego de um dirigente, foi para Cuiabá jogar contra o Cuiabá, a segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil, e a Copa do Brasil dá uma premiação em dinheiro parruda, o clube precisa. Mas por conta de ego do dirigente, o Botafogo foi para jogar essa partida com um treinador de goleiros, que é um dos melhores do Brasil na função dele como treinador. Tem uma coisa a ver com a outra. Como treinador. Se o Freeland estivesse ali, ele poderia falar. Já vamos a falar sobre isso. Já estamos terminando, assim que fiquem tranquilos. Mas eu não posso deixar que meu convidado esteja sem nada para beber. Depois vão falar: olha só, Martim, convida as pessoas e deixa aí no bico seco. Então vamos cortar aqui, vamos pedir outra bebida e continuamos com muita coisa interessante. Não vamos lá. Vou te deixar assim. Eu nem ia falar nada, ainda bem que ele percebeu. Brincadeira. Já voltamos agora sim, olha só, para depois não falarem que eu tô, já não vou falar mais pelas minhas coisas. Olha só, Martim me convidou na entrevista e me deixa com sede. Eu sou sincero, né? Eu ia sair daqui falando, olha só, nunca mais volto, só daqui a 2-3 dias, né? Porque... Brincadeira, gente, tá show de bola aqui o Guaraná, muito bom mesmo. Vamos continuar a falar uma coisa super importante. Botafogo, de cara para o futuro. Primeiro passo super importante é a contratação do ex-treinador de juniores, conhece toda a base, e ele vai a desempenhar um cargo que não todo mundo sabe. Esse cargo é de diretor esportivo. Isso, ele era gerente na base, gerente. Um profissional muito capacitado, ganhou título no Botafogo, título brasileiro. Trabalhou junto ao Barroca. Trabalhou junto ao Barroca, mas eu espero até, com todo respeito ao Barroca, gosto do Barroca como pessoa e profissional, eu acho que ele tem que gerir melhor a carreira dele, mas não é o homem para ficar neste momento à frente do Botafogo. Mas o Freeland trabalhou com ele, foi campeão brasileiro em 2016, foi pro Cruzeiro, campeão brasileiro em 2017, veio pro rival do Botafogo lá, o time da Praia do Pinto, time da Praia, pro rival não, eu não gosto de falar rival, para um dos rivais, porque aqui no Rio nós temos 4 clubes grandes, então o Vasco é rival e o Fluminense também é rival. Então veio para um dos rivais do Botafogo, ganhou muitos títulos lá, ele reformulou a base. Foram, acho que se eu não me engano, 19 títulos no primeiro ano e 27 títulos depois. E o Botafogo consegue, isso é uma mostra de força, o Botafogo consegue tirar um profissional de um clube hoje mais rico e muito mais organizado. Mesmo o Botafogo na situação que está. É claro que ele sai da base e vem para o profissional, ele tem objetivos na carreira dele. E vem para um lugar onde ele conhece também. Mesmo assim, é um movimento que impacta, né? Você vê o torcedor do Flamengo, com todo respeito lá nas redes sociais, nos comentários, o profissional saiu do Flamengo, foi pro Botafogo, é maluco. Não, o Botafogo é um clube muito grande e foi apresentado a ele um cenário interessante. Ele vem pro Botafogo com promessa de carta branca, total respaldo para lidar com o futebol. Eu espero que isso seja cumprido. Então eu gostei também do presidente e do vice-presidente não terem tirado o Barroca, porque por mais que a torcida não queira... A decisão... Porque muita gente fala, diretor esportivo, de repente não sabe o que faz um diretor esportivo. O bom de ter um time com diretor esportivo é que a forma de jogo, como isso vai se disponibilizar, como vai ser a ideia do Botafogo, não vai ser decidida por um treinador. Quem vai decidir é o Freeland, e ele quem vai falar, o Botafogo vai jogar com 4-4-2, é uma forma de dizer, é conservador, vai atacar pelas pontas, vai utilizar 3 zagueiros porque não tem laterais, o que vai ser o jogo, e assim que vai ir da categoria de base até o profissional. Então o Botafogo vai saber quem formar, com que características, para que depois esses jogadores juniores possam pertencer ao time maior sem nenhuma dificuldade. Ao mesmo tempo, quem vai decidir os treinadores vai ser o Freeland. Então não vai acontecer o que aconteceu nesse ano, por exemplo, com o Botafogo. Não iria acontecer o que aconteceu com o outro time, que vão trazendo treinador e outro treinador da Europa só para se mostrar, mas não acaba dando certo, porque o time não sabe a que joga. Então um treinador monta o time, vai embora, deixa um time armado, aí vem um outro, não consegue fazer o jogo que ele quer, aí como não funciona, vem outro. Isso, pelo menos em primeira instância, vai acabar no Botafogo. Ou seja,
tem um diretor esportivo para organizar a casa e falar: Botafogo de aqui em mais vai jogar com essas características, vamos a formar os juniores para jogar nas posições que estão faltando, vamos a dar prioridade a esses jogadores e aí para frente. E com casa organizada, eu posso prometer para vocês, não um campeonato, mas que as coisas vão começar a funcionar. Exatamente. Ele vem para um projeto, claro, de médio a longo prazo, porque ele conhece muito a base. A grande dificuldade, ao meu ver, é lidar no profissional, porque é a primeira experiência dele como diretor de futebol profissional, mas uma coisa eu venho falando diariamente lá no meu canal. Ele lida com empresários. O que eu falo é o seguinte: na base, os empresários no Brasil fazem o que querem. O botafoguense está muito preocupado com a relação do clube com empresários. É até a minha pergunta que eu fiz na coletiva. Agora já saiu, né? Mas ainda ele vai estar respondendo hoje à tarde na Botafogo TV. Mas quando esse vídeo aqui sair, já vai ter saído. Então, desculpa o rolo aí, galera. Eu perguntei para ele justamente sobre isso. Porque na base, Martim, não tem visibilidade que tem no profissional. Então os empresários, eles deitam e rolam na base. O freelance já está acostumado com empresário de futebol. Embora no profissional o volume de dinheiro seja muito maior. E o freelance vai ter que saber lidar com isso. A médio prazo, ele sendo um profissional que conhece tudo da base, ele pode preparar um Botafogo, fazendo exatamente um planejamento com o treinador, principalmente do Sub-20, também do Sub-17 e com o treinador que, como você disse, ele vai escolher para o profissional. Dentro desse planejamento, o Botafogo vai ter um processo de transição muito mais fácil, né? Porque o Botafogo erra muito, o Botafogo queima muitos jogadores. Tudo bem que não é só o Botafogo, são outros clubes no Brasil, mas quem é time grande, tem 5 milhões de torcedores e 1 bilhão de dívida, é o Botafogo. Não pode fazer as mesmas coisas, ter as mesmas práticas que outras instituições. Então tem que mudar, e aí a transição é importante. Ele vai poder fazer isso, só que tem os problemas a curto prazo a serem resolvidos. Ele chega tendo que colocar um modelo, e detalhe, o Botafogo está numa situação diferente, que é a Série B. Então ele vai querer um modelo para subir apenas, ou vai implementar um modelo de médio prazo que seja utilizado, também para a Série B, mas subindo para a Série A vai continuar. Porque são competições completamente diferentes. Se ele chega na Série A, nós vamos brigar para não cair no primeiro ano, com a tendência de não cair. No segundo ano, vamos brigar por Sul-Americana. No terceiro, vamos ficar no meio da tabela. No quarto, brigar por Libertadores. No quinto, sexto, sétimo, vai brigar por título. Você tem a competição definida, né? Que você vai jogar a Série A. Agora não, ele vem para uma competição que é completamente diferente, Série B para Série A. Então o que ele pensa? Em subir e se desfazer do time, montar um time novo, sem dinheiro? Ou fazer um time com algumas peças que já vão ser utilizadas na Série A de 2022, com o time voltando? Não é fácil, ele vai ter que lidar com uma série de questões aí. Por exemplo, Botafogo tem alguns jogadores caros para a atual conjuntura, principalmente caindo, porque a receita vai cair. Você vai perder a receita da Globo, vai perder. Obviamente esse ano não teve público, mas o ano que vem, o mais provável, quando se libertar, se libera esse ano, na realidade, de repente vai ser no final do ano, ou seja, há um monte de quantidade de receita que não vai aparecer, camisa que não vai vender, um monte de patrocínio que vai sair, a Centrum vai continuar, vai saber. Pois é, ele vai ter que negociar uma série de questões, entre elas com jogadores caros com contrato longo. Ele pode negociar. O diretor de futebol chega para negociar com um jogador que tem contrato até dezembro e o salário é altíssimo. Se o jogador bater o pé, mantiver a posição, não quiser sair do Botafogo, tampouco reduzir o salário. O que vai ser feito? Então, não é simples, é difícil, mas como eu falo novamente, o Botafogo já tem uma grife enorme. Na Série B, então, é uma grife importantíssima, e todo jogador que está na Série B ou na Série C, mesmo sendo destaque, quer jogar no Botafogo, quer jogar no Cruzeiro também, quer jogar no Vasco se o Vasco cair. Então o Botafogo vai ter que ser, além de tudo, criativo. Sendo criativo, dá para começar a se arrumar e ir tentando subir gradativamente. Eu ia falar confiante, mas não é a palavra. Eu estou esperançoso. Eu quero muito ver e, assim, a gente tem essa paixão e trabalha com isso, né? E, Martim, gravar um vídeo depois de uma derrota já é difícil. E derrota apática que esse time tem feito é pior ainda. Então eu espero que o Botafogo tenha disposição, tenha organização, primo sempre pela organização, mas que tenha muita disposição dentro de campo também, consiga subir aí em 2022. Nas últimas perguntas, você acha que com o Freeland o Botafogo não teria contratado a Ramon Dias, ou se tivesse contratado a Ramon Dias, ele continuaria no time? Porque chamar a Barroca deu no mesmo. Pergunta difícil, porque
O Ramon Dias, ele chega ao Botafogo na negociação por um custo com a comissão técnica dele, e esse custo vai aumentando, e chega chega a R$500 mil. Eu não sei de onde o Botafogo tiraria esse dinheiro. Eu creio que o Freeland, num trabalho profissional, entendendo que chegou a R$500 mil, não fizesse, porque muito provavelmente isso seria pago pelos cardeais, né? E o profissional não quer, o profissional não vai querer que os cardeais continuem com a anuência pagando, botando dinheiro dentro do clube. Então eu creio que não. Embora eu quisesse que o Ramon Dias continuasse, a nossa live sobre o Ramon Dias foi fantástica lá no canal. Quem não viu, vá lá, escreve Fabiano Bandeira e Martim Fernandes, porque primeiro que explodiu de audiência, tá bombando até hoje. Uma das maiores do canal. E segundo que a live foi espetacular, foi fantástica. Martim, que live. Se divertiu muito, com certeza. A gente se divertiu muito e teve muita informação tua também, porque, esse cara aqui é especialista em futebol sul-americano. Você acompanha o canal dele e não sabe? Alguma coisa eu sei. Não tanto como você do Botafogo, mas alguma coisa eu sei. Sabe muito. E foi legal, então eu gostaria muito de ter visto o Ramon aqui. Só que tem uma questão também. Eu sou crítico da diretoria, mas o Ramon Dias teve a cirurgia do nódulo que inicialmente parecia benigno e depois descobriram que era maligno. Mas você acha que não sabia da diretoria que ele iria se operar? Tudo bem que depois continua mal até hoje, continua se operando e tal. Tem outros problemas. Mas você acha que quando assinaram o contrato e foram lá na Severino a recebê-lo, não se sabia que ele ia ficar pelo menos 3 partidas afastado? Então, o problema não deixou de ser esse, passou a ser a questão da multa. Parece que o Botafogo, rescindindo até o dia 6 de dezembro, eu acho, né? O Botafogo poderia rescindir de graça unilateralmente. Mas passando do dia 6, se o Botafogo fosse rescindir, aí teria uma multa pesada. E a volta dele seria no dia 7. E o Botafogo não sabia se ele conseguiria. Como por enquanto ninguém sabe como ele tá. Então foi difícil, foi uma situação conturbada. Agora, o Barroca, ao meu ver, não era o homem certo pro momento. Que ainda dava para salvar. Mas seria o único que iria pegar esse ferro quente. Por isso, eu acho que era melhor a comissão técnica do Ramon Dias continuar com o filho dele. E que foram 3 partidas, gente. 3 partidas de nada. Eu lembro que eu falei contigo, cara, vai chegar o Barroca, vai perder 3 partidas e vai mandar ele embora também? Não. Então se seguraram nas pontas com ele. Por que não seguraram com o Ramon Dias? Que ele, com certeza, tanto o filho como o preparador físico, que eles ligavam muito para essa parte física, hoje em dia não estava o Botafogo se arrastando. E não é culpa do Barroca, gente. O Botafogo hoje em dia tem uma bola de neve que não consegue sair, tanto física como mentalmente, como um monte de coisa. Vai saber, aconteceram tantas coisas, a despedida do Honda, o negócio do Marcinho, que nem vou falar aqui no canal. Aconteceram tantas coisas nos últimos meses que você não sabe. Mas o Botafogo tinha tudo para sair. Era só ganhar 30% dos pontos que perderam. E pronto. Sem falar dos 15 pontos que vocês perderam por decisões arbitrais, por decisões de juízes. Que isso aí também é outro ponto. Com certeza. Só terminando o Barroca aqui, o Barroca não era para ter culpa. Mas ele mesmo se colocou na posição de ter culpa, com algumas definições. Por exemplo, o Botafogo tem uma joia, que é o Matheus Nascimento, 16 anos de idade, centroavante nato, seleção sub-17, seleção sub-15, seleção sub-20, e ele tá botando para jogar aberto, marcando lateral, não dá. É um exemplo só, tem vários outros. Eu vou parar nesse aqui pra gente ir direto ao ponto. Com relação à arbitragem, por mais que o Botafogo, obrigado por lembrar, por mais que o Botafogo tenha feito tudo errado, técnicos erraram, jogadores erraram demais e o comitê de futebol foi ridículo, péssimo, absurdo. Mas, com tudo isso, a arbitragem não deve pender para um lado ou para o outro. Por mais que o time seja mal gerido, não é o árbitro que decide isso. O Botafogo deveria ter mais 10, 12, 14 pontos nesse campeonato e não estaria sendo rebaixado de forma ridícula. Isso aí. Se tivessem reclamado com poder e força na CBF, de repente alguns pontos ou algumas decisões, como outros times que têm mais poderes fazem, tivessem sido revertido. Vamos finalizando por aqui a entrevista, só fazendo primeiro o teu jabá e depois projetos, alguma coisa nova, alguma coisa que você está por fazer, que quer fazer com respeito ao Botafogo, fazer entrevistas lá em campo, tem algum projeto novo que possa falar? Alguns eu não posso falar mesmo, mas os projetos são lá, claro, para o canal, para o crescimento do canal Fabiano Bandeira. Neste ano, principalmente, eu tenho focado muito na profissionalização do canal também. Em termos de conteúdo, eu tenho trazido para a torcida conteúdos robustos. Então, eu tenho preparado com muito afinco os vídeos
e as lives com pautas, para não ficar naquele enrolation, né? Eu não gosto de ficar enrolando. Então eu deixo claro pro torcedor que assiste no meu canal, ó, os 2 primeiros minutos, 2 minutos e meio, são pedindo o seu like, são apresentando o conteúdo, pedindo like, a inscrição, aquilo tudo que é importante pro crescimento do canal, falando pro pessoal se tornar membro, fazendo a propaganda que tem que fazer porque a gente precisa, e depois é conteúdo com 3 pilares. Opinião, análise e informação. E alguns até me perguntam se eu já tive problema com opinião e não conseguindo a informação lá dentro. E eu deixei bem claro pro pessoal, galera, é o seguinte, eu estudo muito futebol, Martim, mas muito. E o dia que eu não puder fazer uma crítica construtiva a algo mal feito no Botafogo, porque eu vou perder informação, eu perco a informação e baseio meu canal na análise e na opinião. Que aí com certeza vai ter gente que vai estar lá pela minha análise, pela minha opinião, e vai pegar informação em outros lugares, que a informação vai estar aí. Cada um tem uma forma de passar, e a mídia independente do Botafogo, ela é muito competente para isso, os canais. Muita gente falando do Botafogo com excelência e em rubros completamente diferentes, com características completamente diferentes. Você tem tua característica, você vai lá, é incisivo, tem outros que falam mais de coisas gerais. Cara, o mundo do Botafogo é um mundo bem estruturado, bem complicado e bem grande. Bem grande, pois é, bem grande mesmo assim, e a galera explora bastante. Então no meu canal eu exploro isso, a opinião, a análise, a informação, não sou refém de opinião. Parafraseando meu amigo Zé Fogareiro, se, por exemplo, no início do campeonato eu falava que o Marcelo era um grande zagueiro, que tinha condições de ir longe, hoje eu não posso continuar defendendo um jogador que entregou 20 gols no campeonato, assim. E sobre isso, essa profissionalização, além do conteúdo, tem aí o canal de membros agora lá também, que tem muitos benefícios, parece um sócio torcedor, galera. Por R$ 7,99 ou R$ 14,99 por mês, um investimento baixíssimo, sem mexer no limite do cartão. Tem vários benefícios lá no canal. Tô com um projeto, esse eu não posso falar ainda, Martim. Mas eu gosto porque você deixa as pessoas com fervor, assim. Tô com um projeto maneiríssimo aí em breve sobre conteúdo também, de uma outra forma, porque hoje o canal tá estruturado com vídeo às 7 horas da manhã e uma live às 8 horas da noite, de segunda a sexta. Tô com um projeto para botar uma mudança, incrementar algo aí, mais um conteúdo, e vai ficar bem legal, mas... Deixa tudo e fica tranquilo que eu vou colocar todos os dados aqui do canal na descrição, você pode clicar aí pra lá se não conhece, e se você já conhece, vai lá que ele todo dia tem vídeo super interessante e obviamente nesse caminho tortuoso o torcedor do Botafogo tem que estar ali, porque vai que um milagre aconteça, sempre esse milagre aconteça, quero você de novo, que vamos fazer uma festa, tá, pra comemorar que ficou no último pontinho aí, talvez em primeira divisão. Meu querido, muito obrigado, passa aí o nome do teu canal de novo. Martim, eu que agradeço. Antes de passar o nome do meu canal, Já vai importante. se acontecer um milagre, tá aqui, tá gravado, vocês estão vendo. Se acontecer um milagre, eu volto aqui no dia seguinte, se você quiser. Eu pago todas as cervejas do Martim. Tô com sede, hein? Todos os meus guaranás. Se o Botafogo ficar na primeira divisão, tá confirmado e ele vai falar pra vocês. É isso, tá? Tá feito. Gente, fiquem aqui porque... O nome do canal, desculpa, o nome do canal. Canal Fabiano Bandeira, gente, segue lá. Sem Java não podemos viver, pelo amor de Deus, já tá me dando um infarto aqui. Gente, fiquem aqui porque daqui a pouquinho vai vir Fabiano Bandeira participando de Pênaltis Malditos. Já tem vários participantes, vai lá ver, conferir. Ele sabe muito do Botafogo, você sabe, você tem fé, coloca aqui nos comentários a ver se você acha que ele vai se dar bem ou se vai se dar mal. Como você tá pronto, gosta de pimenta ou não gosta? Mais ou menos, mas eu não sou de fugir, não fujo, sou botafoguense, pô. Isso, então bora lá e obviamente nos vemos no canal, se inscreva no canal, coloca nos comentários tudo que vocês quiserem, nos vemos na próxima, tchau.